O episódio da vez de What If foi o tão aguardado salvamento do Tony Stark pelo Killmonger. Mas será que esse vilão foi bem aproveitado nesse episódio? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Vem comigo! Sim, meus amigos, tivemos o tão aguardado episódio onde o Eric Killmonger salva o Tony Stark. Mas diferente do que a gente imaginava, esse episódio não foi focado no Homem de Ferro, mas sim na sede de vingança desse órfão de Wakanda. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu preciso avisar que esse vídeo tá cheio de spoiler do episódio 6 do What If. Então eu recomendo que você só assista esse vídeo se estiver em dia com a série ou se não tiver problema em saber tudo o que rolou nesse episódio. E é claro que você já sabe que esse vídeo aqui é feito com todo carinho pra você. Então larga logo o dedo aí no like que esse vídeo tá bem legal. Aproveita e assina o canal caso você ainda não seja inscrito. E ativa o sininho, que isso ajuda a gente pra caramba e ajuda você também, que vai mostrar pro algoritmo do YouTube que você gosta de vídeos como esse. Conto contigo. Mas vamos lá. Indo na contramão de tudo que se especulou desde o primeiro trailer de What If, o episódio do salvamento do Tony Stark não foi focado no que aconteceria com os Vingadores sem a armadura do Homem de Ferro, mas sim em um Killmonger bem sucedido em seus planos de vingança contra o Rei de Wakanda. E é justamente aqui onde está o problema desse episódio. Mas antes da gente falar do lado ruim, bora tentar destacar alguns pontos positivos. O episódio é um dos mais corajosos de tudo que a gente já viu na Marvel até agora, seja nos cinemas, nas séries e quem sabe até nos quadrinhos. Porque ele faz algo que é muito raro em qualquer história. Ele é focado em um vilão que é bem sucedido. E não em qualquer vilão, mas sim no Killmonger, que é um dos vilões mais carismáticos de todo o MCU. Em Pantera Negra, o Michael B. Jordan emprestou seu carisma pro Killmonger de tal maneira que mesmo a gente vendo o quão escroto o personagem dele é, um assassino que mata a própria namorada para conseguir o que quer, ainda assim a gente gosta dele, mesmo querendo não gostar. E tudo bem quanto a isso, porque no final vemos que o próprio Killmonger decide morrer para não ser preso. Ele escolheu o caminho errado, pagou o preço por suas escolhas e teve um final que chegou bem próximo a alguma dignidade. Perfeito, mas aqui não. Esse episódio é um dos poucos casos onde vemos o vilão se dar bem do começo ao fim da história. Nem em Vingadores Guerra Infinita vimos algo assim. Claro que naquela história, o Thanos vence no final do filme, mas para chegar lá, ele enfrentou algumas dificuldades, sofreu um pouco no caminho e teve que entregar a alma de alguém que ama em troca de uma das joias do infinito. Lá ele pagou um preço para conseguir tudo aquilo que conseguiu no final. Mas aqui, nesse episódio de What If, o Killmonger parece apenas seguir o fluxo dos acontecimentos, como uma grande sequência de quedas de peças de dominó, se dando bem vez após vez, sem pagar nenhum preço por isso. Claro que isso parece ser fruto de muito planejamento, mas onde ficou esse planejamento? Ninguém viu, a gente é que conclui isso, com o pensamento do tipo, se tudo aconteceu assim, tão fácil, do jeito que ele queria, é porque ele deve ter planejado muito tudo isso. Mas o episódio sequer menciona que ele planejou alguma coisa. Tudo que ele faz parece que foi tirado da cartola. Pois é, vocês viram que eu disse que eu ia começar pelos pontos positivos, né? Mas até para falar dos poucos pontos bons, isso traz tantas implicações negativas que não dá. Fica difícil achar alguma coisa boa nesse episódio. Talvez a presença do Michael B. Jordan. Ele conseguiu dar ao Killmonger uma imponência que faz ele ser um vilão que a gente tenta compreender. Um vilão que a gente tenta gostar. Ele conseguiu fazer isso em Pantera Negra, mas aqui eu fico com a impressão de que o potencial do ator foi muito desperdiçado. And all this death, just so I could kill you. O episódio não é sobre o Homem de Ferro, mas a Marvel não consegue mostrar o Tony Stark sem dar o protagonismo para ele. Só que o Stark foi muito nerfado nesse episódio. E não é porque ele tá sem a sua armadura, e sim porque ele tá sem a sua sagacidade. Ele assume uma postura de bêbado alegre e se comporta de uma forma meio idiota, meio burra, durante quase todo o episódio. E se tem uma coisa que ele nunca foi, é burro. Desde o começo, até por volta da metade, o episódio fica ali, tentando puxar o Tony Stark pro centro da história. A história gasta boa parte do tempo em um cabo de guerra de protagonismo. Tipo assim, a história é sobre o Killmonger, mas olha só como o Tony Stark é bem legal. Ó, nós vamos mostrar como o Killmonger é ardiloso, mas olha só como o Tony Stark é muito esperto. Pena que a gente precisa matar ele para a história continuar. Parece que o roteiro sofre de distúrbio bipolar, que não se decide onde focar e acaba confundindo o espectador. Desperdiça todo o potencial do Michael B. Jordan
que é um grande ator e só não brilhou mais aqui porque o roteiro fez questão de deixar ele apagado. Desperdiça também o próprio Killmonger, que é um puta de um vilão e poderia ter nos dado muito mais do que vimos aqui. Eles poderiam ter trabalhado todos os seus conflitos internos, os traumas e o lado sombrio de quem sabe que o pai foi assassinado pelo próprio tio. Mas abriram mão de tudo isso para nos mostrar um vilão que engana, trai todo mundo, sai matando geral e segue a vida de boaça. Um vilão que parece ter o superpoder de manipular a probabilidade dessa realidade paralela onde ele vive, para que tudo aconteça do jeito que ele quer, sem custos, sem perdas, sem consequências. Ah, não dá, cara. E pior, o episódio ainda consegue a façanha de rebaixar toda a história do Pantera Negra a um cara que se deixa cair em uma armadilha e morre sem sentido, de uma forma totalmente sem significado. Nos mostra um T'Chaka que acabou de perder um filho, mas que nem parece estar sofrendo tanto assim, que de imediato acolhe o filho do homem que ele matou por traição. Mesmo que ele seja seu parente, seria muita ingenuidade desse rei achar que a morte do seu filho não teria nenhuma relação com o repentino reaparecimento de um sobrinho que ele abandonou à própria sorte. É óbvio que um rei estrategista como ele deveria ter pensado na possibilidade disso tudo ser o seu sobrinho vingando a morte do pai que ele mesmo matou. E também tem o Rhodes, que não é um soldado qualquer. O cara tem a sagacidade para se tornar o patriota de ferro, mas ao invés de usar a arma que ele tinha na cintura para pôr um fim naquele traidor, ele vai ficar de papinho perguntando por quê? Fala sério, né? Sem contar que o Tony Stark morreu com uma lança no ombro. Uma lança no ombro, gente. Alguém precisa dar um livro de anatomia para esses roteiristas e mostrar para eles onde ficam os órgãos vitais do corpo humano. Pelo amor de Deus, né? Ó, você quer ver uma coisa que poderia ter feito essa história ficar um pouquinho menos pior? Olha só. Quando ele toma o suco da erva coração e é levado para aquela espécie de mundo espiritual dos Panteras Negras, e é bom lembrar que não teria como ele encontrar com o espírito do pai dele ali, porque nessa mitologia, esse lugar é uma espécie de paraíso reservado apenas para aqueles que um dia já vestiram o manto do Pantera Negra. E como o pai dele nunca foi o Pantera, é óbvio que não teria como ele encontrar o espírito do pai dele ali. Por isso faz todo sentido ele ser recebido pelo T'Challa, o homem que ele acabou de matar. Então, o certo mesmo, para deixar essa história mais legal, era o T'Challa chegar para ele e falar assim: "Oi primo, você me matou para conseguir o manto e agora tá em Wakanda colocando em risco os meus pais, a minha irmã e todos os wakandangos. Então toma aqui, ó." E meti as garras no rosto dele para ele voltar para casa com aquela cicatriz. Mas não, em vez de T'Challa mandar ele de volta para casa com o recado de que ele não foi aceito pelos ex-Panteras Negras, não. O que ele faz é mandar o recadinho da vingança. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. O poder sem merecimento é uma força muito volátil, uma pinóia, T'Challa. Pelo amor de Deus, papinho de mestre zen pro cara que pode destruir tudo que você mais ama, T'Challa. Fala sério. Esse episódio tem uma crítica bem explícita a toda a política internacional intervencionista adotada nas últimas décadas pelo governo dos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito ao Afeganistão, naquela fala de muito poder de fogo contra uma nação que a maioria não encontra no mapa. Como sempre, os poderosos se achando intocáveis e subestimando o poder de quem eles acham fracos. Tanto na vida real quanto na ficção, é sempre mais difícil sair de uma guerra do que começar uma. E essa história do General Ross achar que Wakanda é só um país africano subdesenvolvido não vai acabar bem. A gente sabe que ele não faz ideia do desenvolvimento e do poder de Wakanda. Mais uma vez, a gente vê o orgulho cegando o bom senso. E claro que esse episódio vai ter continuação. E pelas imagens que andaram circulando por aí, podemos ver o desdobramento disso tudo ainda nessa temporada de What If. Porque parece que eles vão dar um jeito de conectar todas essas histórias dessas realidades paralelas do episódio final. Inclusive, já vazou cenas da Pepper Potts correndo ao lado da Shuri e da Dora Milaje em Wakanda. Eu acho que para conectar tudo isso, esse episódio final deve ter umas 2 horas. Só pode. E parece que é real essa história do episódio final mostrar o tal grupo dos Vingadores do Multiverso e o Killmonger está entre eles. Só que o Killmonger é um vilão no sentido mais cru da palavra. Ele não tem escrúpulos, ele não segue uma bússola moral, segue apenas a sua sede de vingança. Então, como esse vilão super escroto vai se tornar parte dos heróis dos Vingadores do Multiverso? Isso não faz o menor sentido e seria uma afronta a todos os heróis que têm o coração no lugar certo. Esse Killmonger que vemos nesse episódio não tem perfil nem para ser anti-herói, que dirá um herói da forma como um herói deve ser.
íntegro, com retidão moral, movido por uma motivação nobre. A única hipótese que talvez possa justificar a sua presença entre os heróis do multiverso seria eles usarem a arma secreta, que o Arif já nos apresentou alguns episódios lá atrás. O super carisma do T'Challa das Estrelas. Porque pensa bem, se aquele T'Challa conseguiu trazer o Thanos pro lado do bem, ele pode sim fazer esse escroto desse Killmonger se tornar um herói. Tá, se realmente for assim, vai ser muita forçação de barra da Marvel. Mas qualquer outra desculpinha para tentar convencer a gente que esse assassino implacável e sem caráter vai virar um Vingador do Multiverso vai ser muito bizarro. E eu não sei se eles vão conseguir que muita gente compre essa ideia. E isso tudo me deixa com uma pulga atrás da orelha sobre se esses Vingadores do Multiverso é realmente o melhor caminho para essa série. Como eu já disse em outro vídeo lá atrás, reunir essa galera de vários universos paralelos em uma única realidade me parece ser uma grande forçação de barra e um enorme desperdício do que poderia ser toda essa teoria do multiverso da Marvel. Para você entender melhor o que eu tô falando, clica no card que vai aparecer aí na tela ou no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Corre lá e assiste o vídeo onde eu explico melhor tudo isso. E você viu que esse episódio teve mais uma homenagem da Marvel Chadwick Boseman em mais uma fala do Vigia? Os heróis nunca desaparecem. Eles vivem para sempre. Assim como aqueles que eles inspiram a continuar lutando. Bem legal isso. Bom, você deve ter percebido que de todos os episódios que nós vimos até aqui, esse foi o que eu menos gostei. Mas e você? O que você achou desse episódio? Você acha que esse Killmonger conseguiu conquistar o seu lugar junto aos grandes vilões do MCU? Ou você também acha que esse episódio é só uma grande coleção de problemas de roteiro? Diz aí nos comentários que eu tô doido pra saber o que você achou desse episódio. E você já sabe, assina o canal, ativa o sininho e larga o dedo aí no like que isso ajuda a gente pra caramba. E é isso, a gente se vê no futuro.